Boa tarde para você que está se preparando para o feriadão. Vai viajar? Primeiro fica ligadinho aqui com a gente para saber tudo o que acontece no mundo esportivo. Boa tarde, Luiz Cândido. É isso aí, boa tarde, Amanda, né? Feriadão aí, né, e tal. Mas a gente segunda-feira vai estar aqui. Segunda-feira é aniversário de Campos, mas estaremos segunda-feira aqui com todos os resultados, com os gols da rodada, né? Então, muita coisa realmente. Seleção brasileira também, né? Joga sexta-feira, joga amanhã. Vai jogar amanhã e tal. Então, tem muita coisa para aqueles que curtem aí a programação da Terceira Via TV. É isso aí. Ontem teve rodada do Estadual Série B. Com gol de Luquinha aos 40 minutos do segundo tempo, o Goytacás conseguiu a sua segunda vitória no estadual. O time alvinegro derrotou o Duque de Caxias por 1-0. O gol saiu depois de uma falta cobrada por Rondinelli. A bola explodiu no peito do goleiro Bernardo. Na confusão que se formou ali na área, Luquinha mandou a bola para a rede adversária. Um jogo que, apesar da vitória do Goytacás, duro de se ver, né, Luiz? Muito duro de se ver. Realmente, quem foi pensando em ver um bom jogo, um jogo bonito, não viu. As duas equipes, negócio de bola para frente, até que o gramado estava bom, mas bola para frente e muito balão, e não tinha, você não via uma jogada bem tramada, uma jogada esquematizada. Parecia que as duas equipes não tinham esquema de jogo nenhum. O negócio era tirar a bola da área de qualquer maneira, das proximidades da área, entendeu? E muita violência. Inclusive, o time realmente do Duque de Caxias exagerou um pouco. E o juiz, inclusive, foi muito condescendente, porque uma hora, um determinado momento, né, no segundo tempo, um zagueiro entrou riscando mesmo e deixou o pé no rosto do jogador do Goytacás e o árbitro não deu nem cartão. Nossa. Pessoas, inclusive, tinha até gente do americano junto assistindo o jogo. Eu assisti o jogo junto com o treinador do americano que estava lá, entendeu? E ele ainda falou, nossa, agora é cartão vermelho, não deu nem cartão amarelo. Então foi isso. Para eliminar, o Goytacás venceu na categoria sub-20 por 3-2. Agora, na verdade, o que importa, no final das contas, são os 3 pontos. Ganhou, graças à pancada de Rondinelli. Marcou na tabela, tá valendo. 3 pontos, acabou. É isso aí, o Goytacás agora enfrenta domingo, fora de casa, o Belfort Roxo. E o americano desencantou e conquistou a sua primeira vitória no estadual. O time alvinegro saiu na frente em Cardoso Moreira com um gol de Adrianinho, cobrando pênalti aos 9 minutos do primeiro tempo. Mas o Belfort Roxo pressionou e chegou ao empate aos 21 minutos com o Igor. Aos 45, Maiaro do americano foi expulso de campo e, para piorar a situação, o mesmo Adrianinho perdeu um pênalti aos 14 minutos, depois que Varela derrubou um atacante alvinegro na área e também foi expulso, ficando assim as duas equipes com 10 atletas. O segundo gol do americano veio aos 34 minutos, com Pimenta, que balançou a rede com placar de 2-1. O americano, mais tranquilo, o Vaz, aos 40 minutos, foi expulso por entrada violenta num jogador alvinegro, deixando assim o Belfort Roxo ainda mais desfalcado. 3 minutos depois, o mesmo Pimenta fechou o placar. Americano, 3-1. 3 expulsões, pênalti perdido, vitória do americano, um jogo de fortes emoções. E nesse jogo aconteceu de tudo, né? Aconteceu tudo. Primeira expectativa do americano vencer o jogo por WO. Você comentou no programa de ontem que o Belfort Roxo, na primeira rodada, não compareceu num jogo lá na Baixada mesmo, quer dizer, perdeu por WO. Eu ainda dizia, para vir aqui em Campos, agora em Cardoso Moreira, né, capaz também de não vir. E realmente a partida preliminar teve a vitória do americano no sub-20 por WO, porque eles não apareceram. Aí todo mundo não apareceu, deu o horário do jogo, 15 horas e 28 minutos, o árbitro começou a marcar lá, dando a tolerância, né, regulamentar de 30 minutos, para dar WO para o americano, quando faltavam 3 ou 2 minutos para se completar o prazo de tolerância, eis que chega um ônibus e os jogadores descem correndo uniformizados de chuteira direto para dentro do centro do gramado para não receber o WO. E ainda assim um Belfort Roxo bem desfalcado, né? Tinha goleiro no banco? Só tinha um goleiro no banco que acabou entrando na linha, no ataque, no segundo tempo, em substituição a outro jogador. Mas, quer dizer, além disso, o americano fez um gol logo aos 9 minutos, como você disse, foi surpreendido, a torcida ficou com empate aos 21 e a torcida ficou realmente irritada, porque não via ali, irritou-se mais
quando o Adrianinho perdeu outro gol de pênalti, que colocaria o americano na frente, mas tudo ficou tranquilo, ficou zen. No final das contas, deu tudo certo. E foi bom, espetacular, porque o americano conseguiu os primeiros 3 pontos no campeonato. Estava com aquela coisa, pô, se não ganhar o Belfort Roxo também, mas o americano conseguiu 3 pontos e isso foi o mais importante. Está na briga, né? Agora vai jogar com o Roxinho, o jogo vai ser no Ângelo de Carvalho, né? Neste sábado. E a gente espera que tudo corra da melhor maneira possível. É isso aí. A gente está recebendo aqui no estúdio um dos diretores do time, aqui o Davi. Vamos sentar ali perto dele. Exatamente. Davi, essa vitória traz mais confiança para o time? Porque estava até então desacreditado, fazendo uma campanha um pouco complicada, a torcida cobrando. Depois de uma vitória dessa, vem a confiança, né? Deu um alívio, né? Porque a gente estava numa pressão muito grande, né? Esses 2 empates, a derrota da maneira que foi lá, a torcida cobrando muito. Mas, graças a Deus, a vitória veio, deu uma calmaria no elenco e agora o João vai afinar o time para esse clássico de sábado, né? Eu gosto muito. Clássico de sábado, né, Luiz? O clássico de sábado é um clássico regional, um clássico local. A gente está havendo aquela expectativa de se falar em clássico da paz, porque realmente eu acho que as 2 equipes estão bem, podem fazer um grande espetáculo. Há rivalidade por ser 2 equipes daqui, mas há quanto tempo, eu acho que o Davi, pela idade que ele tem, eu acho que ele nunca viu um clássico americano em Campos. Americano em Campos? Nunca viu, eu já vi. Então, quer dizer, é realmente sensacional, tá acompanhando? A gente reviver essa coisa, é muito bacana isso, entendeu? Agora, eu sempre digo isso, pela rivalidade, por exemplo, de Goytacás e Americano, quando jogar Goytacás e Campos, o torcedor do americano vai torcer para o Campos, com certeza, não é verdade? E vice-versa. Mas eu pergunto a você, Davi, eu gosto muito do João Carlos, como treinador, como pessoa humana, quer dizer, é sem dúvida alguma uma excelente criatura, um grande profissional, tem experiência, treinou a base do Fluminense já. Inclusive o goleiro do Goytacás hoje foi jogador dele lá na base do Fluminense, não é verdade? Sim. Então, mas eu pergunto a você viu o jogo, você também ficou assim, no caso, não como diretor, mas como torcedor, ficou meio tenso também? A gente precisa separar, mas a gente não consegue separar tanto, né? Então a gente ficou meio tenso no início, o time muito nervoso por causa dessa vitória que precisava. Mas aí depois a gente foi acalmando, aí no final teve a expulsão do Maiaro, deu uma mexida no time, mas aí no segundo tempo a gente, com um jogador a menos, a gente ainda conseguiu pressionar e aí a coisa foi entrando no eixo devagarzinho. Né? A torcida do americano, inclusive, não gostou realmente quando o João Carlos substituiu, né, o Felipe, tirou o Felipe, né? E colocou o Juninho. E o Ramon Costa também entrou no jogo. Ramon Costa entrou no jogo também. Entrou no jogo e foi ali, justamente com esses jogadores que entraram, com o Ramon Costa, que começou a jogada, né, que acabou resultando em gol do americano. Agora o detalhe é o seguinte, eu pergunto a você, americano não vai poder contar com o Maiaro, ali na cabeça de área, por ali e tal. E você acredita que quem vai entrar no lugar, você acha que o João Carlos já tem alguma... A Buda já é... A Buda sempre joga. O Maior é um jogador importante, que é ele que faz a transição. Exatamente. É ele que pega um cabeça de área, mas é um cabeça de área que sai para jogar. A ligação da... E aí a gente tem uma peça aí, Curinho, que tá para voltar a jogar, que ainda não estreou, que provavelmente ela deve vir pro jogo. Mas aí é o João Carlos que tem que avaliar isso daí. Sim, é aquela história... Você não quer descobrir o segredo, né? Não vai adiantar, mas acontece o seguinte, acontece que, por exemplo, o americano tem, graças a Deus, esse ano tem banco, né? Tem banco. Porque o grande problema dos clubes, geralmente, é esse, é que não tem opção de troca. Não, que o jogador que fica no banco não é do mesmo nível do titular. Mas o americano esse ano tem bons jogadores. Começo de campeonato, eu falava aqui ainda há pouco com o Marcinho no campo, está começando ainda o campeonato. É isso aí. Gente, tem toda a Taça Santos Dumont pela frente, o restante. Tem o segundo turno, que é a Taça Corcovado. Tem muita água para correr embaixo da ponte. Milonga, desculpa te interromper, mas já estão colocando ali, ó. Nosso tempo do bloco acabou. Deixa eu só perguntar uma coisa pro Davi. Qual a expectativa do jogo do final de semana? Vitória do americano. Arrisca o placar? Não, placar não arrisco não, mas respeitando, a gente vai torcer pela vitória do americano. Claro. Né? Sabendo que o Roxinho joga em casa, né? Então sabe como é que é. Com certeza, é isso aí. A gente volta já, não sai daí.